Bom, pessoal, beleza? Vamos fazer agora a correção dos exercícios das páginas 206 e 207. A primeira questão, em uma prova de matemática, Dora acertou 14 questões e errou 6. Na letra A, qual é a razão entre o número de acertos e o número de erros de Dora? Ela acertou 14 e errou 6, então a razão fica 14 para 6. Se eu simplificar, fica 7 para 3. Na letra B ele pede o contrário. E aí a ordem, é importante a gente estar atento na ordem das informações. Aqui ele quer a razão entre o número de erros e o número de acertos. Então é justamente o inverso da letra A. Ela errou 6 e acertou 14. Então é 6 para 14, que simplificando fica 3 para 7. Letra C. Qual é a razão entre o número de acertos de Dora e o número total de questões? Bom, ela acertou 14, a gente já viu. O total de questões é 20, né? Porque se ela acertou 14 e errou 6, o total é 20. Então a gente tem 14 para 20, que simplificando fica 7 para 10. E na letra D, o número de erros e a razão entre o número de erros e o número total de questões. Né? Errou 6, o total é 20, fica 6 para 20, que simplificando fica 3 para 10. Questão 2. Em uma partida de basquete, a equipe de Paulo e de Vitor marcou 80 pontos, dos quais Paulo marcou 16 e Vitor marcou 20. Na letra A, qual é a razão na forma de fração irredutível entre o número de pontos marcados por Paulo e o número de pontos marcados por Vitor? Bom, Paulo marcou 16 e o Vitor marcou 20. Então fica 16 para 20. Simplificando, né, para a fração ficar irredutível, fica 4 para 5. Letra B. Qual é a razão na forma de porcentagem entre o número de pontos marcados por Vitor e o número de pontos marcados pela equipe? O Vitor marcou 20 pontos e a equipe marcou 80. 20 para 80, se eu simplificar, é 1 para 4. 1 para 4 é metade da metade, é 25%, né? E na letra C, qual é a razão na forma decimal entre o número de pontos marcados por Vitor e o número de pontos marcados por Paulo? O Vitor marcou 20, Paulo marcou 16. Transformar de fração para decimal é só dividir o numerador pelo denominador. É o jeito mais rápido, né? E essa divisão fica 1,25. Questão 3. Considerando a razão entre o número de meninos e o número de meninas na turma do sétimo A citada acima. Acima onde? Essa questão é da página 207. Acima dos exercícios tem lá um exemplo. E nesse exemplo diz que a turma tem 15 meninos e 20 meninos. Né? Então eu estou colocando essa informação aqui. E ele pede na letra A para a gente registrar a razão, essa razão, né, na forma decimal. Como eu falei, né, transformada a razão 15 para 20 para a forma decimal, o jeito mais rápido é dividir 15 dividido por 20, 0,75. E aí, para resolver a letra B, eu vou aproveitar a mesma estrutura, porque ele pede essa razão escrita na forma de porcentagem. Eu vou aproveitar a razão, né, 15 para 20, e transformar ela para denominador 100, multiplicando por 5. Né? Eu achei uma fração equivalente. 75 para 100, na forma de porcentagem, é 75%. E na letra C, a razão entre o número de meninas e o número de meninos na forma de fração irredutível. Então, nessa ordem, são 20 meninas e 15 meninos. Né? 20 para 15. Simplificando, para ficar irredutível a fração, né? 4 para 3. Questão 4. No caderno, calcule e dê a resposta na forma de fração irredutível. No item C, dê também a resposta na forma decimal. Letra A. A razão entre 12 e 28. Coloquei aqui embaixo, né? 12 para 28. Simplificando para ficar irredutível, 3 para 7. Letra B. Menos 16 e menos 10. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o detalhe. Razão é divisão. A gente viu nos vídeos sobre razão, né? Que eu vou deixar o link para os dois no final do vídeo, que uma razão é um quociente, uma divisão. Se eu estou dividindo dois números negativos, o resultado é positivo. A gente tem que lembrar da regra de sinais. Né? E aí fica 16 para 10, que simplificando fica 8 para 5, né? Positivo. A letra C, ele colocou um número misto aqui. E coloquei aqui o cálculo, certo? Eu não vou me alongar muito. Transformei o número misto para uma fração.
E aí, essa fração 6/5 é o numerador da razão, né, vamos dizer assim. Então é uma divisão, 6/5 dividido por 2. Divisão de fração a gente inverte a segunda. Então aqui tem um conhecimento muito específico de fração que a gente viu no ano passado. Recomendo rever os vídeos de fração. E aí no final eu transformei para decimal como ele pediu, né? Letra D é uma situação parecida, né? A razão entre 1 e menos 0,24, eu transformei esse decimal para fração. E aí, né, razão é divisão, divisão de frações fiz a mesma coisa. Atento para o detalhe que a operação de multiplicação e divisão com sinais diferentes, o resultado fica negativo. Então, no caso aqui, a razão fica negativa. Menos 25 sextos, que é a fração irredutível. Depois eu posso entrar em mais detalhes na letra C e na letra D, né? Que elas são bem... Tem coisas bem específicas de frações, né? A questão 5, ele colocou duas regiões retangulares com as dimensões aí, né? Calcule no caderno a forma de fração irredutível. Letra A. A razão entre as medidas de comprimento da base de A e base de B. A base é o lado maior ali, né? No caso, a base de A é 10, a base de B é 15. 10 para 15. Na forma de fração irredutível fica 2 para 3. Guarde esse resultado, 2 para 3. Letra B. A razão entre as alturas. Então, a altura de A é 4, de B é 6. 4 para 6. 2 para 3. Lembra que eu pedi para você guardar o resultado aqui da letra A, 2 para 3? Então deu o mesmo resultado. Esses retângulos são semelhantes, são proporcionais. Letra C. A razão entre as medidas de perímetro de A e B. Perímetro é a soma dos lados, né? Se eu somar os 4 lados do retângulo A, vai dar 28. Se eu somar os 4 lados do retângulo B, vai dar 42. E essa razão 28 para 42, simplificada, fica 2/3 também. E tinha que ficar 2/3, né? Se a razão entre as bases e as alturas deu 2/3, a razão entre os perímetros também vai dar 2/3. Mas cuidado, que aqui na letra dele que é a razão entre as medidas de área. E aí não vai dar 2 para 3, né? Porque aqui eu estou multiplicando, né? A área do retângulo A, 10 vezes 4, 40. Do retângulo B, 15 vezes 6, 90. E essa simplificação fica 4 para 9. Que é 2 para 3 elevado ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Questão 6. Observe a figura. E aí ele colocou um segmento de reta dividido em partes. E colocou a medida de cada parte. Ficou fácil, então, porque ele quer que a gente calcule no caderno a razão entre alguns comprimentos. Na letra A, os segmentos AB e BC, nessa ordem. O AB vale 2, o BC vale 4. 2 para 4, simplificando 1 para 2. Na letra B, CD e BD. CD é 3, BD é 7. Dá para enxergar na figura que BD é 7, porque tem uma parte que vale 4, outra que vale 3, né? E aqui já está na forma de fração irredutível, não tem como simplificar. Na letra C eu tenho AC e CD. AC vale 6, CD vale 3. E aqui eu deixei esse 1 ali embaixo, porque eu estou falando de razão, né? Então fica razão 2 para 1. Aí, não tem problema. E a letra D, AD e AC. AD é o segmento todo, né? Ele tem 9 quilômetros, né? O AC tem 6 quilômetros, né? Do A até o C tem 6 quilômetros. 9 para 6, simplificando, fica 3 para 2. E a última questão do exercício, né? Questão 7. Escreva no caderno a razão em forma de fração irredutível entre as grandezas de mesma unidade de medida. Então aqui eu preciso transformar. Letra A, 3 meses e 1 ano. Onde está 1 ano, eu transformei para 12 meses. E aí ficou a razão 3 para 12, que simplificando fica 1 para 4. Letra B, 5 minutos em 1 hora. 1 hora eu transformei para 60 minutos. E aí ficou a razão 5 para 60, que simplificando é 1 para 12. Letra C, 10 centímetros em 8 metros. Né? 8 metros é a mesma coisa que 800 centímetros. Então a gente tem a razão 10 para 800, que simplificando os zeros fica 1 para 80. Na letra D eu tenho 250 gramas para 2 quilos. 2 quilos são 2.000 gramas.
Então ficou a razão 250 para 2.000, simplificando os zeros, 25 para 200, e simplificando ainda fica 1 para 8. E a última, letra E, 30 centavos em 5 reais. 5 reais a gente transforma para 500 centavos. Então a razão 30 para 500, simplificando os zeros, fica a razão 3 para 50. Certo? Aqui no final do vídeo eu vou colocar links para as duas explicações desse conteúdo, né, das páginas 206 e 207, e fiquem atentos para os conteúdos e correções das próximas semanas, beleza?